Bom, então vamos então dar início à parte que mais importa, que é a parte da exposição dos slides e daquilo que é o Mendeley Desktop. Reparem, o Mendeley é um software gratuito e, portanto, qualquer um aqui pode utilizar. Tem que criar uma conta Mendeley, tem que ir ao site mendeley.com. Eu posso vos mostrar como é que isso funciona. Vocês vêm aqui a mendeley.com e pede-vos para entrar com a vossa conta. Deixa-me mostrar de uma maneira mais simples, talvez. mendeley.com e aqui está. Portanto, vocês terão que fazer Create Account, aqui em cima. Podem usar a conta associada à Universidade de São Paulo ou podem usar uma conta pessoal. Tá? Depois podem mudar de e-mail mais tarde. Portanto, não é eterna a vinculação a uma conta de e-mail. Pode-se mudar. Aconselho que utilizem o e-mail institucional porque assim o Mendeley conseguirá recuperar documentos que vocês já possam ter publicado com o e-mail institucional e torna mais fácil o preenchimento da nossa biblioteca pessoal na pasta das nossas publicações. Depois de criarem a conta, podem fazer o download do software, carregando em download, e aqui está. Ele detecta automaticamente o vosso sistema operativo. Eu neste momento estou a usar um Windows, mas vocês tiverem Mac ou Linux, ele também permite instalar nestes sistemas operativos. Já falarei disso em mais detalhe daqui a pouco. E então, qual é o objetivo principal do Mendeley? O objetivo principal do Mendeley é integrar toda a vossa biblioteca pessoal, todos os vossos documentos, ou seja, todas as vossas referências, mesmo que não tenham um documento associado a ela, pode ser só a referência, mas permite que vocês tenham a vossa biblioteca privada disponível em qualquer lugar, com ou sem internet. Okay? Claro que a internet é necessária quando queremos sincronizar, mas podemos ter a nossa biblioteca disponível em vários dispositivos, sejam dispositivos móveis, sejam dispositivos fixos, como um computador de secretária. Para além disso, permite-me fazer citações em Word e também permite receber recomendações de leituras. Portanto, é um ecossistema completo e que tem muitas funcionalidades interessantes. Para além disso, eu gostaria também de chamar a atenção que ele funciona em qualquer browser, dos mais recentes. E, portanto, se vocês de repente sentem que estão num computador e pensam, eu não tenho uma Mendeley instalado aqui, não há problema. Porque vocês, depois de instalarem e criarem a vossa conta, podem aceder ao Mendeley, à vossa biblioteca, em mendeley.com/library. Portanto, quando vocês acedem à vossa library, têm disponível toda a vossa biblioteca em qualquer lugar onde existe internet. Então, se souberem que vão para um lugar em que não há acesso à internet, terão que, antecipadamente, sincronizar a vossa conta com o vosso computador e aí podem utilizar o Mendeley sem internet, com toda a vossa biblioteca no vosso computador. Mas, já agora, não pensem que quem tem discos, quem tem um computador muito cheio, não é problemático, não é obrigatório ter todos os PDFs ou não PDFs descarregados no vosso computador, baixados. Vocês podem ter apenas online e apenas baixam o documento quando pretendem ler. Isso é possível. E nesse sentido, torna muito poderoso. Não, aqui há pouco perguntaram se a versão web aparece desformatada. Não, é mesmo assim, tá? Não tem nada aqui de errado, é mesmo assim tal como está. É muito parecida com a versão desktop. Isto é o programa instalado, vejam, isto é o programa instalado no meu computador e agora mudei e isto é a versão browser. Portanto, é muito parecido, como podem ver, é praticamente igual. Continuando, portanto, eu tenho aqui o processo todo, eu depois posso disponibilizar os slides para vocês, estão em inglês, mas perfeitamente eu vou lendo, eu vou traduzindo, não se preocupem. Então, o primeiro passo, em qualquer biblioteca, é organizar a biblioteca. Uma biblioteca é mais eficaz quanto mais fácil for chegar à obra que queremos. E, portanto, eu costumo dizer, e é uma recomendação que eu dou desde praticamente o início do meu caminho como Mendeley Advisor, desde 2012, que não há uma solução perfeita. A melhor solução é aquela que mais parecida for com o vosso mapa mental. Vocês têm que se conhecer a vocês mesmos e saber a forma como normalmente vocês procuram as coisas e qual o vosso modelo mental.
qual é o vosso padrão de organização. E, portanto, há pessoas que preferem pastas e subpastas e subpastas. Há pessoas que preferem apenas procurar, fazer uma busca através de uma palavra-chave. Há pessoas que preferem guardar por temas, por autores. Enfim, há todo um conjunto de possibilidades. Cada um escolherá aquele sistema que funciona melhor para si. Agora, de todo que não é uma boa prática ter uma única pasta com tudo lá dentro. Isso torna-se muito confuso e pouco produtivo. E neste caminho da organização dos arquivos, vamos abordar e vou-vos mostrar o Mendeley Reference Manager. Portanto, quando eu me refiro ao Mendeley Reference Manager, estou-me a referir ao programa instalado. É este aplicativo aqui. Tá? Está instalado no computador, este software. Claro, vocês aqui estão a ver, reparem, estão a ver uma conta que tem 15.137 referências, portanto, eu uso o Mendeley há mais de 10 anos e, portanto, tenho aqui toda a minha história de investigação, de pesquisa. Nós chamamos de investigação em Portugal, mas é pesquisa. E, portanto, não é esperado que uma pessoa que comece, de repente, tenha 15.000, a não ser que esteja a fazer a transposição, a passagem, sei lá, do EndNote, ou do Zotero, ou do Papers, ou do ReadCube, para o Mendeley. Portanto, isto para dizer que, se usam outro software, é perfeitamente possível passarem a utilizar o Mendeley transferindo a vossa biblioteca. A dificuldade está em quê? Em manter a mesma estrutura da biblioteca anterior, de outro software. Conseguem exportar as referências e importá-las para aqui. A dificuldade será replicar a matriz ou a árvore de pastas e subpastas. Isso terão que fazer manualmente. Muito bem. Então, depois disso, vou abordar aqui o Mendeley Web Importer, que é um plugin, um add-in, um suplemento que instalam no vosso browser e que vos permite fazer o chamado web scraping, o raspar da página e da internet, onde aparecem resultados de uma busca, num agregador de bases de dados ou em bases de dados, e que podem depois recuperar, importar diretamente, com ou sem PDF, em algumas situações é permitido com PDF, mas podem importar diretamente para a vossa biblioteca pessoal, para a vossa conta Mendeley. Então, criar a nossa biblioteca. Algumas funcionalidades do Mendeley para isso. Claro que, quando criam a vossa conta Mendeley, isto aqui estará tudo vazio, certo? Não existirá nada aqui. E, portanto, a lógica será começar, quando se começa do início, é uma oportunidade para começar bem. Quando já se tem uma biblioteca toda desorganizada, tudo esparramado, é mais complicado. Então, a minha sugestão para aqueles que estão a começar, ou para aqueles que vão agora transpor a sua biblioteca antiga para o Mendeley, e para evitar bagunça, eu acho que vocês podem aproveitar algumas destas funcionalidades, para melhor e mais eficazmente chegarem ao documento que pretendem em pouco tempo. Tudo que for perda de tempo a procurar um documento é tempo a que não se está a ler, é tempo que não se está a investir a escrever. E, portanto, é uma tentativa de minimizar os danos. Se repararem, eu tenho aqui as chamadas collections. No novo Mendeley, as pastas chamam-se collections, coleções. Não é? E estas coleções podem conter um conjunto de ficheiros, arquivos, referências lá dentro. Como podem ficar vazias. Podem ser apagadas, podem ser renomeadas. Então vou criar aqui uma nova coleção, um exemplo de como criar uma pasta. Imaginemos que eu quero criar uma nova coleção. Clico aqui, New Collection, então vou-lhe chamar AAA, para que ela fique, que está por ordem alfabética, como já perceberam, e eu quero que ela fique logo no começo da minha árvore de pastas. Então, a pasta AAA está criada, e eu clico aqui e ela está vazia, completamente vazia. E reparem, diz assim, arraste e largue PDFs para adicionar as referências a esta coleção. Isto é se eu já tiver os PDFs fora do meu Mendeley, mas eu também posso pegar, por exemplo, em documentos, deixem-me, por exemplo, fazer aqui um sort, também entrei numa pasta que já tem uma série de documentos e posso arrastar, por exemplo,
Posso fazer aqui um sort por data de adição e posso arrastar, por exemplo, para aqui, para a pasta AAA, esta referência. E agora entro aqui e aqui está o documento. Posso dar um duplo clique e ele abre o documento para que eu possa ler o documento. Aqui está. Portanto, é simples, a utilização é intuitiva. Mas antes que me perguntem como é que eu adiciono os documentos, eu quero-vos mostrar primeiro a organização deles, porque antes de adicionarem, convém perceberem o que é que vão adicionar e onde é que vão adicionar. O procedimento de adição tem que vir depois das caixas, das gavetas estarem preparadas, não é? Estarem divididas. Se agora quisessem criar uma pasta dentro do AAA, desta pasta, podem mudar o nome, eu posso só chamar, imaginem, AA, ok? E agora posso também clicar aqui nestes 3 pontos, apagá-la, ou posso criar uma nova coleção dentro dela. Então vou-lhe chamar BB. Ok? E, portanto, neste momento tenho uma pasta AAA e depois tenho uma pasta BB. E agora qual é o objetivo? O objetivo é que se eu quisesse arrastar a pasta BB para fora da pasta AA, bastava arrastá-la e largá-la fora, e a pasta BB passa para o mesmo nível hierárquico da pasta AA. Portanto, não é uma dor de cabeça ter que mover uma gaveta que está dentro de outra gaveta para fora dessa gaveta, contendo tudo que ela tem. Só para mostrar-vos como isto pode ser bastante simples, este processo. Vou voltar a colocá-la lá dentro. Outra maneira de arrastarmos os documentos, qual é que é? Eu vou carregar aqui nesta opção, já vos explico para que é que serve, All References. Imaginem que eu queria arrastar estas 4 referências para dentro do AAA. Eu podia arrastá-las, mas também posso, aqui embaixo, depois de selecioná-las, Organize, Add to Collection, e depois escolho a pasta AAA, ou no caso pretendesse, a BBB. Então está. E agora posso ir à pasta BB e aqui estão os documentos. Ok? Pronto. Para além disso, nós temos algumas outras funcionalidades. Como já perceberam, há um conjunto de filtros aqui disponíveis que só ficam disponíveis quando o Mendeley está sincronizado e, portanto, se quer aplicar um filtro, não faz sentido aplicar um filtro numa pasta em que tenho apenas 4 referências. Faz sentido adicionar um filtro ou aplicar um filtro quando tenho 15.000 referências, por exemplo. Então, clico aqui em Filters e posso filtrar por autores. Posso filtrar por tags. O que é que são as tags? As tags são palavras... É diferente de palavras-chave, é diferente das keywords. O que é que são as keywords? São as palavras-chave originais do documento. As tags são palavras que vocês aplicam, etiquetas, stickers, que vocês podem aplicar aos documentos, mas que não são relacionados necessariamente com as palavras-chave da publicação. Depois podem limpar os filtros clicando aqui e podem fechar a janela dos filtros clicando na seta. Outra coisa que eu posso explicar, e portanto perguntaram-me se quem arrasta um documento mantém a atualização das referências. Sim, a partir do momento que arrastam um documento para aqui, ele será adicionado, existirá uma linha que é adicionada aqui. Eu daqui a pouco posso procurar, aliás, posso fazê-lo já, devo ter para aqui alguma coisa nos meus downloads, que, por exemplo, esta referência aqui eu acredito que já tenha, pois já adicionei. Mas, por exemplo, esta aqui, vou arrastar e vejam, o upload é feito aqui no canto e aqui está a referência adicionada. Acho que conseguem ver aqui em cima, estão a ver? E diz a hora, os minutos em que eu adicionei. Diz qual a revista e depois é só dar duplo clique e aqui está a revista, no caso, uma checklist para estudos da acurácia. Pronto. Como bem, o Mendeley está sempre, está constantemente a sincronizar. Qualquer mudança que vocês façam, ele sincroniza. Ou seja, é bom para quem trabalha na nuvem, é bom para quem quer que
quem não quer correr riscos de se esquecer de gravar, de sincronizar as suas alterações, e, portanto, ele faz esse serviço por nós. O Mendeley, quando se faz o upload, ele guarda esses documentos na pasta do Mendeley, uma pasta que o Mendeley tem no disco, no C2 pontos. Mas não se preocupem, porque se vocês quiserem o documento, se quiserem descarregar o documento, tem aqui a opção. Ok? Portanto, se eu quiser recuperar o documento neste momento, eu posso carregar aqui e ele pergunta-me onde é que eu quero guardar este documento. Portanto, eu creio que respondo à pergunta assim do colega, que é, mais do que saber em que pasta é que ele está, em que eles estão guardados, o Mendeley permite-me automaticamente guardar o documento numa pasta que eu queira. E, portanto, ele fica guardado no sistema, dentro da instalação do Mendeley, e eu posso depois recuperar qualquer documento para enviar por e-mail, para enviar por WhatsApp, para quem o quiser. Okay? Outra coisa que eu queria abordar é que se vocês quiserem guardar toda a vossa coleção de documentos no vosso computador, há uma opção aqui, na pasta Main, a pasta Main All References. É a pasta que contém todos os documentos que vocês têm, e reparem, quantos documentos é que eu tenho? 15.138 agora. Portanto, se eu quiser que todos eles fiquem disponíveis offline, quando eu não tenho internet no meu computador, eu clico nestes 3 pontos e escolho Make Available Offline. Tornar disponível offline, sem rede ou sem internet. E, portanto, esta é a pasta onde eu evito procurar. Eu nesta pasta nunca procuro, porque esta é a pasta onde está tudo, a não ser que seja um documento que eu esteja mesmo sem qualquer ideia onde é que o coloquei. Aí sim fará sentido procurar em todos os documentos. Para além disso, podem verificar que o Mendeley permite-me acrescentar aqui umas estrelas. Estas estrelas simbolizam documentos preferidos. Documentos para os quais vocês queiram sinalizar, colocar um marcador de que aquele documento é especial relativamente aos outros. Evidentemente que um documento só é especial se ele tiver se tivermos uma proporção de documentos especiais menor do que a proporção dos documentos não especiais. Não é? Especial convém que seja diferenciado. Portanto, não fará muito sentido se vocês colocarem estrelas, aquilo que vocês diriam favoritar, não faria sentido favoritar todos os documentos do meu sistema, da minha conta Mendeley. Portanto, a lógica será colocar apenas nos mais importantes. E aqui, reparem, mais importante, o que é mais importante? Pode ser porque o orientador enviou, pode ser porque é o artigo ou o documento seminal daquela teoria, porque é o mais citado, porque é aquele que eu não me posso esquecer de citar. Enfim, atribuem estrela com a representação que vocês queiram dar. Porque depois, como podem ver, há uma pasta, a pasta dos favorites, que é onde estão todos os documentos que são favoritos. Quando clicam lá, o que é que acontece? Eu tenho acesso a todos os documentos favoritados que eu tenho na minha biblioteca Mendeley. E só para vos dar uma ideia, eu tenho 576 referências favoritas em 15.000. Ou seja, é muito pouco. E, portanto, nesse sentido, eu diria que a vossa proporção pode ser maior, naturalmente, mas a lógica será eu vir aqui e rapidamente encontro apenas o meu best-of, não é? O melhor dos melhores, com base nos critérios que cada um escolher, como é óbvio. Então, a lógica do Mendeley, mais do que adicionar, é tornar disponível em qualquer lugar que eu tenha internet. Mesmo que eu não tenha internet, descarregando tudo, fica disponível em todo lado. Mas, eu queria chamar a atenção, para que esteja disponível offline, tem que ser através do Mendeley Reference Manager. Via browser, que aqui está, não fica disponível em todo lado, porque eu no browser não tenho a opção, como podem ver aqui, não tenho os 3 pontinhos para me permitir descarregar a minha biblioteca pessoal completa. Ok? E então, para quem estiver interessado em importar documentos de uma busca numa base de dados, e quando eu digo documentos, as referências, entenda-se, ou importar
a sua biblioteca do EndNote, de outro software, tem aqui estas opções para importar diretamente ficheiros com a extensão bib, XML e RIS. Está aqui. Se fizerem Add New, aqui estão as soluções. Reparem que esta solução também existe na versão browser, mas naturalmente, aquela que nos interessa mais para a sessão 2, se eu quisesse adicionar documentos novos, aqui está. Outra hipótese é carregarem em Add File from Computer e ele abre-me uma janela onde eu posso escolher quais os documentos do meu computador que eu quero adicionar, quais os PDFs. É possível adicionar documentos que não sejam PDF, mas aí vocês arrastarão o documento para o Mendeley e ele não fará leitura, um bom trabalho de leitura automática dos metadados. O que é que são metadados? São as informações de catalogação do documento. Se arrastarem para aqui um vídeo, por exemplo, verão que, quando muito, ele consegue importar o título e a data. Se vocês quiserem, imaginem, dou-vos um pequeno exemplo. Este livro que aqui está, Principles of Biostatistics. Eu não tenho o arquivo deste livro. Tá? Eu não tenho. Se eu quisesse adicionar agora o arquivo, se entretanto tivesse obtido o arquivo, eu carregaria aqui onde diz Files, depois de carregar em cima do documento, carregaria onde diz Files, e aí poderia escolher o arquivo que diz respeito a esta referência. Ou o código, ou anotações minhas, enfim, qualquer coisa. Posso ter uma infinidade de arquivos para cada referência. Portanto, é bastante útil. Outra hipótese é adicionarem os documentos manualmente. Imaginem, este documento que aqui está, este Principles of Biostatistics, ele não tem nenhum arquivo. Portanto, eu não arrastei um arquivo para o Mendeley. Eu apenas cheguei aqui ao Add New e fiz Add Entry Manually. Adicionar uma referência manualmente sem arquivo associado. Porque vocês podem querer citar documentos que não têm em formato físico. Por exemplo, eu tenho aqui um livro. Eu quero adicionar este livro. Não sei se conseguem ver a capa. Quero adicionar este livro. E como é que eu agora faria? Faria Add Entry Manually e começava a colocar os metadados. Claro que a primeira coisa a fazer é escolher o tipo de referência. Isto é um livro, portanto escolheria Book. E depois continuaria a colocar por aqui abaixo todas as informações necessárias. Se tiverem um DOI, um PMID ou um Archive ID, isto são Catalog Identifiers, portanto identificadores de catalogação, tanto melhor, porque quando colocam aqui o Archive ID, o DOI ou o PMID, da PubMed, ele automaticamente, carregando aqui neste símbolo, na lupa, ele vai buscar os metadados à internet. Claro, tem que estar ligados à internet para que isto funcione. Há alguns livros que já têm DOI e, portanto, já se torna cada vez mais comum, mesmo para livros, isto já ser possível. E por último, algo que eu já falei, importar mesmo BibTeX, para quem gostar de utilizar LaTeX, isto é totalmente possível. Se quiserem, e por que não, sair do Mendeley e exportar a vossa biblioteca, a vossa coleção, podem também fazê-lo. Em File, vão Export All e têm aqui as opções. Exportar para irem para outro software. Imaginem, não gostaram do Mendeley. Pronto. Exportam a vossa biblioteca e começam a trabalhar noutro software, exportando numa dessas extensões de arquivos. Tem que tomar atenção aqui à sincronização automática. Está automática, portanto, ele está sempre a sincronizar. E agora, uma das coisas que eu acho que vale a pena abordar é uma ferramenta, um suplemento, que é muito útil quando vocês querem adicionar documentos através do vosso browser, diretamente através do vosso browser. Então, basta irem a mendeley.com Reference Management Web Importer e o que este link vai fazer, deixem-me abrir aqui. Eu vou a mendeley.com, posso-vos mostrar. E aqui temos o Web Importer, aqui em baixo, como podem ver. E agora, eu posso
automaticamente ele detecta o meu browser e permite-me instalar o plugin de importação. Eu já o tenho aqui instalado, como podem ver. E, portanto, o que é que ele permite fazer? Numa qualquer busca que eu faça, imaginem, e aqui está o comportamento, portanto, isto está explicado nos slides. Numa qualquer busca que eu faça, imaginem por exemplo, vou ao Google Académico, vou procurar, por exemplo, Bayesian Structural Equation Modeling. Imaginemos. E agora imaginem que eu queria, então, importar alguns destes resultados. Atenção, importar a referência. Dificilmente virá o PDF. Eu clico aqui e olhem a magia acontecer. E ele entra na minha conta Mendeley, ele pede-me para fazer o login. E agora pergunta-me quais ou qual destas referências que aqui estão eu quero adicionar ao meu Mendeley. Aqui vou escolher a pasta onde eu quero adicionar. Eu vou escolher a pasta AABB. Okay? E depois vou escolher a referência que quero adicionar e faço Add. E pronto, já está. Se agora eu voltar aqui, seja o meu desktop, seja o meu browser, aqui está a referência que acabei de adicionar. E esta trouxe o PDF. É a mesma coisa no software, no meu desktop. Vou à pasta AA e vou-vos mostrar então um novo arquivo. Aqui está ele. Vou dar duplo clique e aqui está o documento que acabei de importar para a minha pasta. Ok? Portanto, eu vou falar daqui a pouco do plugin de leitura, da funcionalidade de leitura de PDFs no Mendeley, está bem? Mas seria então isto de forma muito, muito rápida. Se eu quisesse descarregar o arquivo para o meu computador, ou melhor dizendo, tirá-lo do Mendeley para uma pasta em que eu possa abrir noutro leitor de PDFs, posso enviar por e-mail, é só carregar aqui, como eu já disse. Okay? Falarei das restantes funcionalidades de leitura mais daqui a pouco. Até agora, tudo claro? Entendem tudo o que eu digo? O meu sotaque não está a causar estranheza, certo? Ótimo. Espero que não. Boa. Quanto às perguntas das citações, não se preocupem. Eu daqui a pouco darei resposta a elas quando falar do plugin de citação, tá bom? Acho que de resto, eu peço aos meus colegas, às minhas colegas, as perguntas que eu não responder, que depois me digam, por favor. Então vamos à parte agora das tais funcionalidades que eu fui falando. Este conjunto de pastas que aqui aparece, e reparem, a aba ficou aberta, eu não vou fechar esta aba deste documento e carrego aqui em Library. Portanto, está aberto aqui, é uma aba como no browser. Eu gostaria então de fazer o seguinte, explicar cada uma destas pastas. A primeira, All References, é autoexplicativa, não é? Todas as referências que eu tenho no meu sistema. A segunda, Recently Added, são os documentos recentemente adicionados nos últimos 30 dias. Portanto, se vocês sabem que adicionaram alguma coisa útil nos 30 dias, mas não se lembram do nome, não se lembram do autor, mas sabem que foi nos últimos 30 dias, a melhor forma de encontrarem é vir aqui aos recentemente adicionados. E aqui está, eu nos últimos 30 dias acrescentei ao meu Mendeley 22 referências. Pouca coisa, mas, enfim, não precisaria de procurar mais aqui, bastaria olhar para os títulos e rapidamente encontraria aquilo que me fazia, para o qual tinha necessidade. Bom, para quem está a terminar trabalhos, a terminar teses, até porque, pronto, estou a falar de abordar um novo software, eu acho que vale a pena a vocês fazerem a ponderação, o quanto é que já prepararam a vossa tese com outro software. Se estão a fazer tudo à mão, é melhor usarem um software sem dúvida alguma, tá? Ou exportarem a vossa biblioteca de outro software
não perdem as referências, podem é perder e perdem a organização que já tinham no outro software. Portanto, seria esse o chamado trade-off, não é? A troca e os ganhos. Depois, a pasta seguinte, recentemente lidos, recently read, são documentos que foram lidos, abertos. Bom, aqui diz abertos, porque em rigor, abrir um PDF não significa que se lê o PDF, não é? Muitas vezes há aquelas abas eternamente abertas no nosso browser que nunca chegam a ser visualizadas e, portanto, são os eternos desejos para uma outra vida. Acontecerá mesmo com PDFs também, não é? Mas aqui nos recentemente lidos, como podem ver, aparecem os documentos que eu fui lendo nos últimos tempos e, portanto, aqui estão eles. Tá? E o interessante é que quando abrem o documento, ele abre uma nova aba. Portanto, podem ter múltiplas abas abertas e enfim, é bastante útil. Depois, como eu já disse há pouco, as referências favoritadas ou favoritas são aquelas que nós marcamos como favorito e, portanto, é só clicar. Reparem, deixem-me ver aqui um exemplo. É só clicar aqui na estrela que o documento passa a constar na lista das minhas referências favoritas. Vejamos aqui algum que eu possa achar que vale a pena. Por exemplo, aqui este, do Price, do Larry Price. Vou clicar aqui, reparem, Price L, Psychometric Methods, Theory in Practice. Então carrego aqui, já está. E se eu for agora ao Favorites, eu posso colocar por ordem do autor. Eu posso agora procurar aqui pelo URL, posso fazer o filtro, posso procurar mesmo pelo título, Psychometric Methods, se não estou em erro, e ele vai aparecer aqui, ele vai estar aqui disponível. Está por ordem alfabética agora, mas também podia procurar diretamente ali no Search. Aqui o Search que está, enquanto o Mendeley sincroniza, ele não fica disponível, como é óbvio. E então aqui está o Price, Larry Price. E aqui está o documento, ok? Portanto, como podem ver, muito eficaz. Continuando, esta pergunta é boa, se ele abre o PDF onde ficou na leitura ou no início. A funcionalidade que existia no Mendeley anterior, no Mendeley antigo, neste aqui, era ele ficar onde nós terminamos de ler. O novo Mendeley, essa funcionalidade não está totalmente, eu não estou totalmente seguro que ela funciona sempre, porque ela não funciona sempre. E, portanto, é algo que eu já reportei à Mendeley, eles têm que melhorar. Eu posso mostrar-vos isso, portanto, se eu fechar agora aqui o Larry Price nesta pasta, portanto, aqui na quinta página, certo? Vou fechar, ele vai sincronizar. O comportamento esperado é que ele abra na quinta página. Portanto, tenho que esperar que sincronize. E agora, se eu for então aqui aos meus favoritos e procurar novamente o Psychometric Methods, aqui está. Era esperado, era suposto, isto era o que acontecia no Mendeley anterior, ele abria na quinta página. Essa funcionalidade ainda não está a funcionar aqui, como devia funcionar, e portanto é algo que será implementado no futuro. No Mendeley antigo, neste Mendeley aqui, isso funcionava implacavelmente, nunca falhava. E, portanto, o que está a acontecer, e é por isso que este Mendeley, para quem o utilizava, ainda está disponível, eles estão a migrar as funcionalidades daqui e a implementá-las no novo Mendeley. Portanto, por enquanto, a melhor solução é criar um comentário no ponto onde nós ficamos. Eu mostrarei como fazer isso, não custa nada e é rápido na mesma para lá chegar. Bom, por último, as vossas publicações e a pasta, a lixeira, não é? A pasta onde estão as referências que vocês apagaram e eliminaram. Reparem que as publicações que vocês têm estão disponíveis através do vosso profile, o vosso perfil da Scopus. Portanto, convém criarem um perfil e terem um perfil atualizado. E reparem no seguinte. Vou mostrar aqui. Okay. Quando vocês adicionam algum documento, têm que ter a certeza que ele é da vossa autoria, não é? Portanto, convém que vocês apenas adicionem aquilo que garantidamente é da vossa autoria. E bom, de facto, favoritar os meus próprios documentos não é para eu me achar, é mesmo uma questão que às vezes é útil para eu me lembrar, para ir buscar rapidamente alguma coisa. Mas a partir do momento que o documento já é vosso,
a não ser que tenha muitas publicações, que não é o meu caso, daria para rapidamente chegar lá, tá? Então, aqui estão as publicações e vocês podem, portanto, rapidamente chegar a elas, e aqui está a chamada lixeira. Como veem, tem aqui uma série de coisas que eu apaguei, e agora para me ver finalmente livre delas, eu posso, então, esvaziar a minha lixeira, certo? Portanto, eu posso selecionar e fazer delete permanently, mas depois de fazer isto, acabou para sempre aquela referência. Portanto, eu vou fazer isso porque eu estou seguro daquilo que vou fazer, e reparem, está vazia, ok? Sim, já podem baixar o novo Mendeley. Eu entendo, não é necessário fazer migração do antigo para o novo, basta instalarem a nova conta com os mesmos dados, automaticamente a vossa conta aparece igual, reparem. Reparem no que acontece. Este é o Mendeley antigo, certo? A minha pasta AA ainda não aparece aqui, mas se eu sincronizar, porque aqui a sincronização não era automática, olhem o que é que vai acontecer. Já está aqui a pasta AA e aqui está, ou aqui estão, os documentos, vão aparecer entretanto, os documentos que eu tinha arrastado, que eu tinha colocado nesta pasta. E, portanto, vejam, demora um pouco, porque eu tenho uma biblioteca talvez demasiadamente grande para aquilo que é esperado. E aqui estão os documentos. Ok? Aqui estão eles. E, portanto, eu vou abrir por exemplo, o Bilavan e aqui está. Pronto. Adiante. Vamos agora abordar mais funcionalidades. Se quiserem marcar as referências como lidas ou não lidas, podem clicar aqui nesta bola verde que aparece aqui disponível. Deixem-me mostrar. Tem aqui uma bola verde que vocês podem, para saberem que o documento foi lido ou não foi lido. Portanto, que o documento foi aberto ou não foi aberto. Tá? E, portanto, no futuro, o que vai acontecer é que vocês vão poder marcar como favorito ou não favorito e como lido ou não lido. Ok? Pronto. Só para vos dizer que, neste momento, esta funcionalidade aplica-se automaticamente. Reparem, eu abri aqui o artigo do Edgar Merkel e ele automaticamente desmarcou a bola verde. Significa que eu já o abri. E, portanto, quando têm muitos documentos com bola verde, significa que eles não foram lidos. Há muita coisa por ler, há muito trabalho por fazer. Adiante. Já falei do restante. E depois, uma outra funcionalidade que vale a pena abordar é esta questão. Eu acho que alguém tem o microfone ligado, eu terei que desligar, ok? Para não incomodar os demais. Esta funcionalidade que aqui está, reparem, conseguem ver aqui que tem uma marcadora verde que diz que eu já tenho tudo descarregado no meu computador, mas a partir do momento que aparece uma seta cinza por detrás, significa que há mais do que um arquivo naquela referência. Portanto, eu vou carregar aqui e vejo que esta referência eu adicionei o PDF, adicionei um ficheiro, um arquivo em XLSX, que também posso descarregar, e também um ficheiro em docx, que também posso descarregar ou eliminar. E posso adicionar mais arquivos. Portanto, não há limitação de número de arquivos. Volto a referir, a dimensão máxima por arquivo é de 250 megas. Tá bom? Portanto, se tiverem coisas muito grandes, documentos muito grandes, arquivos muito grandes, podem parti-los, quebrá-los em várias partes. Bom, já expliquei como é que se criam as coleções, chamemos de pastas, não é? Para colocar os arquivos. E, portanto, os metadados aparecem nesta aba à direita. E, portanto, eu já fui mostrando isto sem ter abordado diretamente, mas quando eu escolho uma referência, do lado direito abre-se esta aba que me mostra os metadados, me mostra as anotações e os notebooks. Eu vou falar dos notebooks, que é a melhor funcionalidade que este Mendeley tem face ao antigo, que o antigo não tem. Portanto, aqui as anotações será onde eu posso colocar notas gerais ou post-its, portanto, anotações relativas a partes específicas do documento.
em PDF. E na informação é onde eu vou configurar os metadados caso não esteja satisfeito com a catalogação feita. A visualização direta, respondendo à Irene, a visualização direta dentro do Mendeley é apenas de PDF. Tudo o resto, DocX e XLS, ele abre no software respectivo. Tá bom? Portanto, é uma boa pergunta. Obrigado. Caso tenham o DOI, imaginem, este é uma boa possibilidade. Imaginem que eu, de repente, encontro o DOI aqui do Principles of Biostatistics. Portanto, eu posso chegar aqui à página da editora e imaginem que tinha aqui o DOI. Tá bom? Por acaso não tenho, este é um livro que eu estou à espera que saia, ou que apareça. Eu vou carregar aqui Available in Taylor and Francis. E aqui está o DOI, nem de propósito. Então o que é que eu faço? Vou copiar o DOI, reparem, Ctrl+C, e aqui posso, nos Identifiers, posso adicionar, clicando, posso adicionar o DOI. Então vou lá colocar o DOI, Ctrl+V. Clico fora e agora clico na lupa para que ele possa, vejam, verificar se a informação está toda correta. E aqui diz Metadata Updated for Principles of Biostatistics. Portanto, é muito fácil, muito simples. Ainda não existe a função para verificar os duplicados no Mendeley, nesta versão do Mendeley, mas é algo que está para breve. O que Elsevier me disse foi que até ao final do ano essa funcionalidade já deverá estar disponível. Ok? E, portanto, é uma funcionalidade que existia no Mendeley anterior, mas que neste momento ainda não existe neste, mas que é algo que, pelos vistos, está para muito breve. Mas atenção, eu não sou funcionário da Elsevier, eu sou apenas advisor da Mendeley, divulgo o Mendeley, não recebo nada em troca, financeiramente, e, portanto, sou completamente honesto no feedback que vos estou a dar. Ok? Mas, bom, se uso o Mendeley há 10 anos, é porque, se calhar, acho que vale a pena que o utilizem. Pronto, já expliquei esta questão dos identificadores. Já agora, esta referência que agora que eu farei é importante. Se vocês adicionarem um documento de trabalho, um documento não publicado à vossa biblioteca e que não querem que apareça, não o PDF, os arquivos nunca vão aparecer para os outros, a não ser que sejam de acesso aberto. Mas vocês não querem que a referência sequer apareça no catálogo do Mendeley. No catálogo, porque nós, se formos ao Mendeley, reparem, o que é que acontece? Eu tenho a possibilidade, eu vou mostrar aqui, não era isto que eu queria, eu tenho a possibilidade de fazer uma busca no catálogo do Mendeley. Aqui está. É o maior catálogo individual do mundo de referências. Então eu podia procurar novamente, reparem, o mesmo termo, só para manter a consistência. E vejam, todos estes documentos que aqui estão apareceram algures na biblioteca de alguém. E, portanto, podem aparecer aqui documentos que vocês, se calhar, não querem que apareçam. Então, se vocês não querem partilhar esse documento, essa referência, atenção, essa referência não é o arquivo, e que fique bem claro, mas não querem que essa referência apareça visível no catálogo da Mendeley, carregam aqui. E, portanto, automaticamente ele será retirado, não aparecerá disponível o nome da referência para outras pessoas. Uma outra coisa que eu acho muito curioso é este citation key que vocês podem adicionar. Para quem usa BibTeX, para quem usa LaTeX, dá para exportar estas referências como BibTeX e sabem que o citation key é essencial para que eu depois possa evocar a citação no meu documento text. E, portanto, ficam aqui a saber que no Mendeley podem criar as vossas citation keys, que no fundo é a referência ou a chave que eu vou evocar para citar o documento. Pronto, este painel que aqui aparece em baixo permite-me, depois de selecionar referências, clicando nestas caixas que aparecem a azul depois de selecionadas, permite-me adicionar de uma forma, se calhar, mais com cliques e menos de arrastar, porque se for a arrastar, pode ser pouco confortável, reparem. Eu, quando estou a arrastar, arrasto uma de cada vez.
E, portanto, em vez de fazer 4 vezes o movimento de arrastar, posso selecionar 4 documentos e depois organizar e faço adicionar a uma coleção. À coleção, à pasta que eu quiser. Um exemplo. Add to collection e aqui está. Reparem, só para exemplificar, vocês podem ter um sistema de árvores gigantesco. Podem ter pastas e subpastas e subpastas. Isto não necessita de ser, por exemplo, métodos quantitativos. Dentro dos métodos quantitativos tenho, por exemplo, sei lá, distribuições. Dentro das distribuições estatísticas tenho a normal, ou tenho as distribuições amostrais. Posso ter pastas, sei lá, para qualquer distribuição. Enfim, dependerá do vosso gosto e também da quantidade de arquivos relacionados com uma determinada área. Porque se vocês têm 200 arquivos de um único tema, se calhar valerá a pena, dentro dessa coleção, criar subpastas específicas dentro desse tema. Agora, se têm 3 documentos de um tema, não valerá a pena criar 3 pastas, um para cada artigo, certo? Bom, é apenas a minha recomendação. Nada disto é vinculativo ou necessário para que o Mendeley funcione bem nas vossas mãos. Então, vamos ver agora aqui a questão da busca. Eu vou fazer aqui all references, portanto, fui para a minha biblioteca completa, e faço o search, então posso pôr Bayesian, por exemplo, só para usar o mesmo termo. Bayesian. Faço Enter e aqui estão os resultados. Como podem ver, é bastante rápido. É uma vantagem em relação ao Mendeley antigo, é que este é muito mais rápido. Vejam a quantidade de resultados que eu tenho. É uma área que eu trabalho e, portanto... Mas eu também tenho uma pasta em que já tenho isto selecionado, uma boa parte destas coisas lá contidas. Ele procura em todos os campos do documento e, portanto, é preciso ter cuidado. Pode tanto estar no título, como poderia estar nos autores. Ninguém se chama Bayesian Structural Equation Modeling, se bem que Bayes é o último nome do fundador da ideia da estatística bayesiana, mas depois ele vai ao abstract, ele vai às keywords, e, portanto, às tags. É uma questão de hierarquia. Não é? Pronto. Depois podem também procurar dentro de uma coleção específica e, portanto, agora em vez de procurar no All References, e ele encontrou 413 referências, parece-me demasiado para uma análise rápida, eu podia procurar apenas dentro de uma pasta, dentro de uma coleção. Imaginem, dentro da coleção métodos quantitativos, por exemplo. No documento em si, ele busca quando eu tenho o documento aberto, tá? Porque senão, esse era o problema do Mendeley anterior, é que ele procurava também dentro do documento. Então, imaginem, procurarem 13.000 PDFs demoraria uma eternidade. PDFs com 1.000 páginas, com 2.000 páginas, demoraria uma eternidade. E, portanto, se eu agora fizesse a mesma busca dentro de metodologia quantitativa, okay? Só para vos dar um exemplo concreto, e agora repetir a busca, deixem-me buscar aqui, faço Enter, .380, portanto, se calhar é sinónimo de que quase todos os documentos que tinha encontrado já estão dentro desta pasta. Então eu podia ir à pasta, porque eu sei que tem uma pasta onde isto está tudo, ou quase tudo. Portanto, era só um exemplo para mostrarem como os resultados, como é que os resultados ficam organizados. Ok, estou a gostar da interação, estou a ver que há muita gente com questões, isso é ótimo. Eu deixarei o vídeo disponível, naturalmente, e os slides, mas depois também me encontro disponível para além das perguntas que terão no final, algumas delas poderei responder, depois também por e-mail poder-me contactar. Bem, já falei disto que aqui está. Também depois podem filtrar os vossos resultados. Eu não utilizo muito esta funcionalidade, mas dentro deste conjunto de resultados, podia agora filtrar. Então imaginem que eu queria apenas documentos do Edgar Merkel, que eu sei que é um autor que existe aqui. Portanto, eu podia fazer este filtro, o filtro fica aplicado e reparem, aqui estão os resultados
que apenas dizem respeito ao Merkle, e aqui está, 12 referências, sendo que algumas delas são potencialmente duplicadas. Potencialmente porquê? O documento pré-print não é necessariamente igual ao artigo publicado, certo? Então, não são exatamente a mesma coisa. Bom, quanto à certificação, sim. Depois existe a certificação com base na presença confirmada através do nosso sistema. Então vamos agora à parte da leitura e de seguida virá a parte da citação, que eu sei que há aí pessoas com perguntas e eu tenho resposta para aquela pergunta que me foi feita sobre a citação fora do parênteses. Portanto, eu vou abrir um documento qualquer, deixem-me pensar num que vale a pena, por exemplo aqui um artigo sobre o Bill Havan e a estimação no Stan. Bem, imaginem que eu quero dizer que isto aqui é importante. Ok? Seleciono com o botão esquerdo do mouse e depois clico em Highlight. Já está. Simples assim. Posso clicar e mudar a cor. Clico com o botão esquerdo e mudo a cor. O que eu vos aconselho é que atribuam cores diferentes com significados diferentes. Por exemplo, frases importantes. Por que não amarelo? Coisas questionáveis ou sentenças muito fortes e se calhar potencialmente dúbias, a vermelho. Argumentos que vão de encontro à vossa visão do problema, a verde. Enfim, atribuam os significados. O meu conselho é mantenham-nos consistentes ao longo do tempo. Porque depois, quando abrirem um PDF anterior, mais antigo, àquele momento em questão, rapidamente conseguem perceber visualmente, através das cores, como é que as coisas estão divididas nesse documento. Podem apagar também a anotação, reparem, e podem escrever. Imaginem que eu, afinal, quero fazer o highlight e quero fazer o botão direito do mouse e quero fazer uma sticky note, uma nota. Portanto, posso dizer aqui, apresentação do modelo de equações estruturais. Ok? Ou notação em Israel, qualquer coisa. E já está. Eu posso, agora, se quiser, clicar aqui e verificar o conteúdo da minha anotação. Ok? Portanto, posso apagar. Clicando aqui, posso editar essa anotação e posso apagá-la ou até mudar de cor. Mudar de cor, a cor do balão do comentário. Então imaginem, se vocês tiverem um documento recheado de comentários, muito extenso, se forem aqui em Info, em Anotações, podem ver as anotações. E uma coisa muito interessante é que mesmo que eu esteja no início do documento, se eu clico na anotação, o Mendeley automaticamente salta para o ponto onde está essa anotação. Daí eu ter dito há pouco que podem usar estes comentários como um marcador de texto, tá? Enquanto não aparece ou não reaparece a funcionalidade de marcar ou de gravar o documento, o PDF, na página em que ficamos. Podem também virar a página, portanto, rodar. Se tiverem digitalizado um documento na horizontal, podem colocá-lo na vertical. Podem pesquisar dentro do documento, por exemplo, a palavra Bayesian, aparece imensas vezes. Aqui está a primeira vez que ela aparece. Depois vou carregando e vai aparecendo mais vezes, não é? É só um exemplo. Depois, aqui permite-vos ajustar a largura do documento ou a altura, se querem ajustar em altura ou ajustar em largura. Podem também colocar notas gerais no documento, por exemplo, este é um artigo que demonstra a estimação eficiente através, mas é só para não escolher algo disparatado também, do Stan. O Stan é um software utilizado para programação estatística bayesiana. Depois podem fazer zoom in, zoom out, não é? Podem também usar o alt, clicando aqui. Depois podem também, se for um texto que tenha sido digitalizado ou for uma tabela, ou uma fórmula, por exemplo, eu posso fazer um highlight em retângulo. Está a ver? Em vez de selecionar texto, faço um retângulo. Ok? Produto dos valores escalares, por exemplo. Produto dos valores escalares.
e por aí vai. Ok? Depois posso voltar a optar pelo ponteiro do mouse e posso voltar àquela lógica de selecionar o texto e de marcar o texto, não é? Bem, agora, como isto tudo que eu estive aqui a fazer convosco foi puramente lúdico, eu podia apagar tudo, mas eu não vou apagar porque, pronto, não é assim tão tonto quanto isso. Esta citação diria, esta anotação sim, porque não apagar. Eu posso fazer delete também aqui. Deixa-me ver cá aqui uma pergunta sobre as marcações. Sim, você pode descarregar o documento sem as marcações, fazendo esta opção aqui, portanto, clicando neste botão. Mas se quiser que o documento saia com as anotações, olhem que interessante. Eu posso carregar aqui no documento respectivo, que é este documento aqui, e fazer Export with Annotation. E, portanto, ele vai exportar com as minhas anotações visíveis. Ok? Vou fazer uma demonstração. E, portanto, seria fazer isto e depois abrir o respectivo PDF para que vocês pudessem visualizar. Eu vou gravar aqui, pode ser no desktop. Posso pôr aqui AAA. E agora vou abrir o meu AAA. E aqui está. Estão a ver? É visível num outro software de leitura de PDFs. Ok? E, portanto, fica disponível para outras pessoas. Acho que respondi à pergunta. De nada. Depois, isto fica também disponível para verem. E agora quero falar dos notebooks. Os notebooks é uma mudança de paradigma naquilo que para mim são os gestores de referências bibliográficas. Esta, sem dúvida, é a funcionalidade, é a joia da coroa. Vejam, eu vou pegar nesta anotação que tenho aqui. E agora, reparem, se eu carregar na parte sublinhada, eu vou fazer Add to Notebook. Então, o que é que isto faz? Isto leva-me aqui para o separador Notebook e eu vou criar um novo notebook. Então, vou-lhe chamar Bayesian Structural Equation Modeling, por exemplo. É o título do meu notebook. O notebook é um caderno de anotações. Chamemos-lhe assim. E agora vou, por exemplo, dizer a definição, por exemplo, do modelo SEM. Desculpem lá, já estava a escrever em inglês. Pode ser estimada da seguinte maneira. Assim, uma coisa desse género. E o que é que eu quero fazer? Eu quero adicionar ao meu texto os trechos, as partes dos documentos aos quais aquela minha escrita, aquela minha frase, aquela minha colocação está relacionada. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui ao Model Definition, é esta parte que está marcada, a amarelo, e posso colocá-la a aparecer por debaixo da frase que acabei de escrever. Isto é extremamente poderoso, porque posso colocar várias citações no meu caderno de notas de vários documentos diferentes. E sempre que eu carrego numa citação relacionada com um documento diferente, o que é que vai acontecer? Vejam. Add Notebook. E ele agora aparece aqui em baixo, como podem ver, a parte daquilo que eu acabei de escrever. E agora eu escrevia qualquer coisa mais, imaginem, é importante também analisar, etc. E agora imaginem que eu crio uma anotação de um outro documento. Imaginem deste documento aqui. O que é que eu faço? Chego aqui, vou escolher, por exemplo, isto, vou pintar, não é? Grifar, e agora faço Add to Notebook. E ali está. E agora reparem, eu tinha aqui uma série de anotações. Se eu carregar aqui, isto vai-me abrir, se o documento ainda não estiver aberto, abrir-me-á esse documento e mostrar-me-á onde é que está a citação. Reparem, aqui está. Ou se eu quiser aqui está. Ou está mais abaixo ou mais acima, enfim. Está mais abaixo, aqui está. Estão a ver? Portanto, é quase que um pré-Word, ou um pré-LaTeX. É
uma preparação, uma câmara de preparação para as minhas ideias. Portanto, eu não preciso sair do Mendeley para começar a preparar as minhas ideias, ter frases, trechos daqui e dali e começar a gerar um esboço. Parece-me bastante interessante esta funcionalidade e bastante diferenciada face àquilo que eu tenho visto. Podem ter uma infinidade de notebooks, ok? E podem criar novos notebooks e com vários documentos, várias citações. Então, eu acho que é uma ótima ideia, é um rascunho das vossas ideias, não é? Vão lendo, vão colocando aqui no Mendeley sem a necessidade de estar a mudar de página constantemente. Espero que tenham gostado, para mim é das melhores funcionalidades. Bom, está explicado aqui também como funciona. E, portanto, e agora vamos falar da parte, eu diria que é quase a parte praticamente final, faltam também só, eu diria, já estou quase a queimar a hora, e vou para falar então do plugin de citação. Ok? Portanto, plugin de citação, eu vou abrir aqui o meu Word. O plugin de citação funciona tanto no Word Online, e portanto não precisam ter o Word instalado, como funciona também na versão, que é o que eu tenho aqui, a versão desktop instalada. Tá bom? E portanto, para usarem o plugin, o que têm que fazer, está aqui explicado nos slides, é ir aos suplementos do Office, ou para quem usa inglês, aos add-ins da Store. Eu já vou ver, vou exemplificar como é que se faz a questão das referências dos PDFs e já poderão ver. Então eu vou aqui ao review, às referências, references. Este é o plugin do Mendeley anterior, este é o plugin do novo Mendeley, o Mendeley Cite. Tá bom? E portanto, se vocês quiserem adicionar, podem ir ao add-in, insert add-in, ou quem tem inglês adicionar suplementos, e depois aqui no Office, na vossa Office Store, procurarem então o plugin do Mendeley. Tá? Mendeley. E aqui está, fazem add, adicionar. Eu já tenho adicionado e, portanto, no início devo dizer que estava a muitos problemas, mas agora funciona muito, muito bem. Eu estou a escrever com fundo preto, mas acho que não para vocês, não devem incomodar. Se alguém quiser que eu coloque fundo branco, é só dizer, por uma questão de visual, não é? Facilitar a visualização. Então, clicando aqui em Mendeley Cite, abre-se uma aba do lado direito, em que eu faço login na minha conta. E aparece do lado direito a minha biblioteca. Esta biblioteca, portanto, reparem, este plugin só existe para Office, ok? Office Online ou Office, o Microsoft Word 365 ou outra versão um pouco mais antiga, mas desde que permite instalar plugins. Caso contrário, para o LibreOffice existe o plugin, mas é do Mendeley anterior, do antigo. Como é que eles justificam o facto de não existir para o LibreOffice? Justificam que agora vocês podem usar o Word Online e não necessitam de ter LibreOffice. Portanto, vocês podem usar o Word Online com o plugin sem terem o Mendeley instalado ou terem o Word instalado no vosso computador. Tá? É possível, de facto. Assim eu posso passar para branco. Já está. Então, eu vou escrever aqui uma frase qualquer. E agora quero citar. Imaginem que eu queria citar, por exemplo, aqui o Bill Havan. Vou carregar aqui e faço aqui embaixo Insert Citation. Portanto, isto é uma citação direta clássica. Tá? Eu já vou falar de todas as questões, dos estilos, etc. Mas agora eu quero dizer tal como Merkel e Rossell. E agora, o que é que eu quero fazer? Quero citar, mas atenção. Quero citar, mas não quero que os autores apareçam entre parênteses. É uma citação colocando os autores em evidência. Então vou clicar na citação, clico aqui embaixo em cima dos termos e escolho Suppress Author. E faço Save Changes e faço Insert. E já está. Depois
Uma outra opção seria, tal como descrito em... E, então coloco outra vez algo parecido, por exemplo, Bagley. E agora vou fazer o seguinte. Vou colocar um sufixo. Ou seja, a página, por exemplo, página 3. Ou em sufixo ou aqui em cima, tanto faz. A funcionalidade é igual. A vantagem de colocarem aqui em cima é que se colocar um intervalo de páginas, ele coloca pp. Por exemplo, o formato APA, quando é uma página é p ponto, de page, quando é pp é pages, significa páginas. Então posso fazer insert e suprimir o autor e depois escreveria, não é? Aqui à frente, escreveria Bagley e depois colocaria naturalmente algo entre parênteses, né? Parafraseando. Pronto. Isto tudo está a aparecer com a APA 7ª edição. Reparem, eu não procurei nenhuma referência, mas podia procurar, por exemplo, algo meu, porque não? Estão a ver? Rapidamente aparecem aqui os meus resultados. Posso procurar dentro de uma coleção específica também, se quisesse, estão a ver? É muito, muito específico isto. Posso mudar o meu estilo de citação, eu neste momento tenho a APA 7ª edição, mas podia escolher outras, está bem? Posso procurar outros estilos, procurando, por exemplo, deixe-me adivinhar, Associação Brasileira de Normas Técnicas, porque não? E aparece-me aqui um preview de como é que as coisas vão aparecer, estão a ver? Mas podem escolher outros. Eu não uso outro que não seja a APA, normalmente a APA 7ª edição. Podem também mudar a língua para outra língua, por exemplo, português, e quando aparecem coisas como publicado em, citado em, disponível em vez de ser available in, aparece disponível em, nas referências. Depois aqui o que têm é fazer o update e tem algumas opções como ver o vosso perfil e, portanto, poucas funcionalidades interessantes aqui. A parte core está no References e no Citation Settings. Então, finalmente, depois de adicionarem todas as vossas referências, chegamos à parte das referências, não é? De colocarem a lista das vossas referências. Então, é só chegar aqui e fazer Insert Bibliography. Continue e ele insere a bibliografia no local em que tem o cursor do vosso mouse, como podem ver. Claro que se de repente mudarem o estilo de citação, vamos meter para a AMA, American Medical Association, já está, mudou tudo. Estão a ver? Pronto, muito eficaz, diria eu. Eu fico encantado com estas coisas, com a velocidade destas coisas, e portanto, deixem-me mostrar aqui a American Psychological 7ª edição. E acho que já respondi uma das perguntas, que era se tinha a 7ª edição, sim tem. Já não funciona agora, Luana. O Alt-M funciona para o Mendeley Reference, para o Mendeley Desktop antigo, para o sit-in do Mendeley. Portanto, se eu neste momento carregar no Alt-M, o que é que vai acontecer? Vai abrir o Mendeley antigo. Está a ver aqui o plugin de citação do Mendeley antigo. É rápido, mas tem uma desvantagem. A desvantagem é que me obriga a ter o Mendeley instalado no meu computador. Este plugin não obriga, o novo plugin. Por outro lado, este plugin novo está a funcionar cada vez melhor, mais rápido e está sempre aberto do lado direito. Portanto, estar aqui a fazer Alt-M ou passar simplesmente para a direita, eu entendo o Alt-M, quem gosta de programar, quem gosta de escrever, usar só o teclado, é muito melhor usar só o teclado. Eu concordo. E é o que eu gostaria também que... Por acaso foi uma funcionalidade que eu já pedi à Mendeley para incorporar no Mendeley Sit, que é um atalho de teclas para que me permita rapidamente evocar o comando. Bom, para adicionar a cidade, o Mendeley não adiciona automaticamente a cidade. E, portanto, o que podem fazer quando querem adicionar manualmente, têm que, a um artigo, não é? Porque vocês, se bem me lembro, na ABNT têm essa obrigação, não é? De colocar a cidade onde o artigo foi editado ou publicado, a revista, não é? Onde a revista foi publicada. Vocês teriam que fazer o seguinte, reparem, passam momentaneamente para livro, vão aqui a See More Information, carregam aqui para abrir e aqui está City. Portanto, tem que adicionar a cidade. Ele não tem,
É uma especificidade da ABNT que eu conheça, pouquíssimos estilos de referências bibliográficas têm, e, portanto, não é alguém que a Mendeley me pareça que vai investir no imediato. Tá? Depois de adicionarem a cidade, podem voltar a passar para o estilo, para o tipo de documento que corresponde. E pronto. Já falei do plugin de citação, fica também disponível aqui para que possam utilizar. Eu acho muito interessante. Basta só agora, vou fazer uma menção muito rápida, porque a introdução é uma introdução ao Mendeley. Caroline, eu posso mostrar. Basta vir aqui. No vosso Microsoft Office podem procurar Insert an Add-in se for em inglês ou adicionar suplemento se for em português, está bem? E pronto, se eu colocar suplemento, ele detecta, ele traduz e depois colocam em Office Store e procuram Mendeley, ok? Mendeley. E voilà, seria fazer Add. Eu já tenho adicionado e, portanto, uma coisa que eu costumo fazer, reparem, eu clico com o botão direito do mouse e faço Add to Quick Access Toolbar. E aqui está, na minha barra de acesso rápido, um Mendeley Civic. Mas como ele fica aberto aqui do lado direito, não há necessidade de eu estar a clicar cá em cima, ele fica aberto e eu vou utilizando. Tá bom? Finalmente, uma menção a algo que é importante, os grupos privados, ou os grupos públicos desapareceram, agora só existem grupos privados, em que vocês podem partilhar as vossas referências com os arquivos anexados. E, portanto, eu vou mostrar só um grupo e terminar a minha exposição. Tem aqui alguns, por exemplo, Psychometrics. Vou limpar os filtros, vou limpar tudo, e aqui está esta partilha de um grupo que tenha 734 referências. Bom, para fechar, só queria mostrar-vos algo mais. Podem ir aqui ao Settings e aceder ao vosso perfil do Mendeley online e ver a vossa, em Subscription, podem ver a vossa conta e quanto é que vocês estão a utilizar de espaço. Eu estou a utilizar 61,7 GB de 100 GB disponíveis, que eu tenho uma conta de bibliotecário, diria eu, está aqui, Library Impact, e estou a utilizar apenas 5 GB dos meus grupos, ok? Diz os grupos que eu tenho e quanto é que ocupa em cada um desses grupos. Portanto, isto para utilizadores mais avançados, que trabalhem em equipa, poderá ser um bom investimento trabalharem com os grupos privados, colocando aqui qualquer coisa, quem convidam para o vosso grupo também terá acesso a isso e às vossas anotações, etc. Talvez para trabalharem com o vosso orientador, para quem o tenha ou para quem orienta, pode ser uma boa solução. Então é isto. Podem também procurar no catálogo da Mendeley, eu já tinha falado, ver as estatísticas dos documentos no catálogo da Mendeley e ler as recomendações. E, portanto, eu deixo aqui o meu e-mail e encontro-me disponível para responder algumas questões e espero que tenham gostado, naturalmente. E estendi-me um pouco para além da hora e peço imensa desculpa, porque foram mais que 12 minutos do que aquilo que eu esperava falar. Não sei se então há espaço para perguntas. Eu acho que você não respondeu a pergunta da Luana. Ela Vamos disse que lá. comprou um computador novo e perdeu o acesso ao Mendeley antigo. Ela não tem mais acesso a ele. Tem como obter o antigo? Luana, eu creio que é possível ainda instalar o antigo. Já não consegue descarregar o arquivo de instalação do antigo no site da Mendeley, mas se me mandar um e-mail, eu acho que lhe consigo arranjar o ficheiro da instalação antigo, tá bom? Agora, eu não aconselho muito a usar o antigo, devido aos motivos que já abordei aqui. Ele vai ser descontinuado, vão deixar de investir lá, e portanto o que eu aconselho é, instalando o novo, vai ter a sua conta de volta no novo, tem que saber as credenciais da sua conta Mendeley, porque está associada à sua conta Mendeley, não depende de ser a versão antiga ou nova. Eu entendo que há pessoas, eu também, costumo muito abdicar da versão antiga, mas enfim, é um custo da evolução. E a preocupação da Mendeley é que a versão browser seja muito parecida com a versão desktop. E então eles estão a tentar, com este custo de perdermos algumas funcionalidades momentaneamente, porque eles querem colocar todas as funcionalidades que já existiam no Mendeley antigo, querem colocá-las no novo,
e, portanto, eu diria que é uma questão de tempo para quem, como a Luana, sente saudades do Altem, eu também sinto saudades quando uso o novo plugin de citações do Mendeley, mas é uma questão, o saudosismo, não é uma coisa mais portuguesa, diria eu, mas não se preocupem que essas coisas vão ser implementadas. Palavras de Elsevier. Mais uma pergunta. Eu não sei, eu acho que você não mostrou como fazer a exportação do notebook, Ah, enquanto- é, sim. Então, ainda bem que me lembras, Brianda. Eu vou agora aqui, deixa-me ver onde é que eu tenho o notebook. Vou aqui ao notebook. Eu estou num grupo, não posso estar nos grupos para ver os notebooks. Então vou aqui à minha conta, às minhas pastas. Estas pastas que estão nesta marca aqui de grupos para cima, é tudo nosso, tá? Tudo exclusivamente nosso, ninguém mais tem acesso. Então vou, por exemplo, aqui, notebook, e posso clicar aqui, Export Page as RTF. Então isto permite-me o quê? Vou mostrar-vos, exporto o notebook, e agora tenho aqui o notebook, claro, ele tem dificuldade com alguns caracteres no meu computador, mas tenho aqui o notebook de forma geral, pronto, o meu draft pronto agora a começar a trabalhar no Word. Tá bom? Portanto, eu acho que é bastante útil. E obrigado, Mariana, que eu eu tinha-me não, cons- esquecido. eu não consegui fazer essa exportação para o Mailing Desktop, só para o online. Ele não aparece nos três Ok. pontinhos, tá? A exportação através do Mendeley Online. É natural que no Mendeley Online não É, funcione. Há pequenas não, no funcionalidades. online funciona, no desktop não. No desktop não. Então eu acho que é mais um problema de instalação ou, na verdade, o que se deve fazer é atualizar o Mendeley, atualizar para a última versão. Confirmem se o vosso, deixem-me ver, tools, não é aqui. Acho que é aqui, deixem-me cá ver onde é que é, porque há aqui uma opção que me permite ver a versão. Acho que é aqui. É aqui. About. Portanto, vejam se é a 2.79. No caso, a 2.81 já saiu. Eu não tenho a última versão aqui. Portanto, eu estou a dar um mau exemplo, mas funciona. É uma questão de atualizarem sempre. E, portanto, atualizem, que depois estas funcionalidades novas vão aparecer. Está bem? Não quero apagar com isso. E, portanto, é isto. Não sei se há mais alguma questão. Caso contrário, referências de PDFs. Não percebi. Referência de PDFs, não percebi. Se me puder esclarecer a pergunta, eu talvez possa ajudar. Mais alguma dúvida, gente? Tem aqui uma pergunta Bom, do usuário, tá. que eu não sei quem é, que me perguntou Eu a também não referência. sei. Pronto, mas se quiser elaborar mais ou mandar-me um e-mail a questionar, eu também posso responder, tá bom? Como obter a referência de PDF? Portanto, o que me está a dizer é, se o Mendeley tem a capacidade de ler um PDF e extrair lá as referências, é isso. O Mendeley não consegue fazer isso atualmente. Eu sei que há softwares que fazem, mas o Mendeley ainda não consegue. Que é, portanto, ler a lista de referências de um documento e exportar automaticamente essas referências, ou melhor, importar as referências automaticamente para a minha biblioteca pessoal. Isso ainda não é possível no Mendeley. E obrigado pela pergunta, porque é uma funcionalidade muito diferenciada de alguns softwares. Acho que o EndNote faz e o ReadCube acho que também faz. E, Bom, mais portanto, alguma pergunta, gente? Aproveitem. bom, Põe só, se não há mais é, perguntas, não se preocupem. Eu tá, põe o agradeço. seu e-mail aí, caso alguém Sim. não tenha pego na primeira apresentação, Está aqui, simvala.usp.br, é o mais fácil, o mais simples que existe. porque Foi acho um... que muita gente talvez não use a versão nova, vai começar a surgir Eu posso colocar aqui o meu dúvidas. e-mail, de qualquer das formas. Eu devo dizer que foi um prazer enorme estar convosco. Agradeço que, de facto, eu vi que as pessoas se mantiveram muito... Estabilizou bastante o número de participantes e, portanto, pessoas que se mantiveram interessadas e engajadas com a apresentação. Agradeço imenso o vosso tempo. Gostei muito deste bocado, mesmo não os tendo visto, mas eu acredito que estivemos atentos uns aos outros. E, portanto, agradeço imenso esta experiência e depois encontro uma disponibilidade para vos ajudar no futuro, caso tenham interesse, tá bom? A gente que Então, agradece, Jorge, pela participação, em nome das bibliotecas da USP, por ter disponibilizado seu tempo, porque eu sei que você é uma pessoa bem ocupada. E a gente sabe que, tipo, tem muitas informações que nós, bibliotecários, que também damos treinamentos, a gente não sabia.
Então, para a gente também foi muito rico e muitos alunos aqui também. A gente fez uma baita propaganda porque sabe que tem muitas dúvidas ainda. Então, obrigada, pessoal, que também participou nessa tarde. Se alguém tiver dúvida, pode mandar também o e-mail para a gente, que a gente também mandou do Bibial, lá da Biblioteca do Instituto de Arquitetura. A gente pode também encaminhar para o Jorge. E eu agradeço, Jorge, por essa tarde, todo mundo. E bom ponto facultativo para aqueles que estão em casa e para quem não estão, uma boa sexta-feira para todo mundo, gente. Ótimo, Obrigada. muito obrigado. Eu vou então disponibilizar depois a gravação de imediato para que possam visualizar novamente, os slides também, tenham o meu e-mail e que tenham muita inspiração no vosso trabalho e um bom fim de semana, sobretudo. Então vou terminar a gravação e despeço-me até uma oportunidade em que nos possamos ver presencialmente. Então até lá. Até mais, Adeus. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.